Vou agora apresentar o teorema de Bolzano. Eu vou começar por enunciar o teorema e depois faremos uma interpretação gráfica, o que torna tudo mais intuitivo e fácil de perceber. Temos então o seguinte, o teorema de Bolzano diz isto: se f, uma função f, é contínua no intervalo AB fechado, então acontece o seguinte: para todo o S pertencente de f de A a f de B, portanto este símbolo quer dizer para todo o S que está neste intervalo, existe pelo menos um C pertencente a AB, tal que f de C é igual a S. Vamos ver o que isto representa graficamente, porque é fácil de entender. Graficamente, conseguimos colocar este enunciado, portanto, de forma muito simples e fácil então de entender. Vamos então garantir a hipótese do nosso enunciado do teorema de Bolzano. Se a função é contínua no intervalo AB fechado. Vamos então marcar aqui um intervalo AB e vamos fazer uma função que seja contínua, uma função qualquer. Vamos então generalizar. Vou marcar aqui a imagem do A, será então o f de A. Vou marcar a imagem do B, será então f de B. Ok, vamos aqui marcar f de B, uma imagem qualquer, e nós sabemos então que a função é contínua. Ora, se a função é contínua, ela vai deste ponto a este sem ter qualquer interrupção. Vou fazer uma função qualquer, por exemplo, fiz uma função contínua em A, B. O que diz então o teorema é isto, muito simples, reparem, para todo o S que está neste intervalo entre f de A e f de B, ou seja, todo o S que está aqui, quer dizer que existe pelo menos um C em AB, tal que f de C é igual a S. Ora, nada com mais lógica e sentido do que isto, não é? Reparem, se ela é contínua, ela não tem interrupções, então, para qualquer C que está entre A e B, a função terá de passar aqui por todos os valores intermédios que estão entre f de A e f de B, não é? Por isso este teorema também se chama teorema dos valores intermédios. Bom, isto é então intuitivo e fácil de perceber. Eu vou só agora falar de alguns perigos aqui do teorema de Bolzano e já agora posso falar aqui de uma curiosidade, talvez uma pergunta que se possam estar a fazer, que é bom, relativamente aqui ao intervalo fechado, eu falarei já a seguir, que é então um perigo que temos de garantir que ela é contínua no intervalo fechado. Irei falar de seguida, mas se estiverem também a questionar, bom, mas aqui poderia ser intervalo fechado, tem que ser aberto, como é que é? Bom, se eu trabalhasse aqui com intervalos fechados, para todo o S pertencente a f de A e f de B fechado, teria também que concluir no intervalo fechado AB, iria acontecer o seguinte: a minha resposta não conseguiria ser tão específica. Porquê? Porque reparem, se eu concluir que existe uma solução em AB, num intervalo AB fechado, isto não implica que exista solução em AB aberto. Vamos supor que existe uma solução e num problema qualquer, agora até poderemos sair aqui um pouco do teorema, se eu tenho uma solução neste intervalo fechado, quer dizer que a solução pode ser o A ou pode ser o B. Bom, e se a solução fosse o A, por exemplo, eu tenho a certeza que existe uma solução neste intervalo. Bom, mas eu não tenho a certeza, não posso concluir então que existe uma solução no intervalo aberto. Não, porque caso essa solução seja o A, bom, então no intervalo aberto poderá não existir mais nenhuma, não é? Se eu tiver a certeza que existe uma solução no intervalo AB aberto, bom, então a minha solução, eu estou a garantir algo mais específico, não é? Se existe no intervalo AB aberto, implica que também existe no intervalo AB fechado. E por isso é importante trabalharmos aqui com o intervalo aberto, ok? Porque se eu trabalhasse com o intervalo fechado, eu não poderia garantir que existia solução entre A e B, porque essa solução poderia ser o A ou poderia ser o B. E é só por isso então que trabalhamos ali com o intervalo aberto, porque poderemos então garantir que a solução existe no intervalo AB aberto, ok? Bom, eu vou então passar então a alguns cuidados, alguns perigos que devemos ter em conta quando falamos do teorema de Bolzano. Ele está aqui enunciado, ok? É isto que quer dizer. Vamos agora então a algumas notas importantes. São só 3 que eu vou aqui falar. Portanto, a primeira é a seguinte: o teorema de Bolzano só pode ser aplicado a funções contínuas no intervalo onde estamos a trabalhar, como é lógico, não é? Portanto, é algo que devemos garantir logo ao início se a função é ou não contínua naquele intervalo. Eu vou colocar aqui um exemplo. Vamos supor que tenho aqui uma função então que não verifica logo essa hipótese, ou seja, a função não irá ser contínua. Vou colocar aqui um f de A também, vou fazer aqui uma função qualquer, mas desta vez farei então uma função
que não verifica a tal hipótese do teorema. Por exemplo, é uma função que vem assim, depois está aqui aberto, neste ponto, e depois está aqui fechado aqui em cima, e é assim. Ou seja, esta função não é contínua neste intervalo, não é? Tem ali uma interrupção. Então, será que eu posso garantir que para todo o valor que está aqui entre f de A e f de B, existe um C entre A e B que tem esta imagem? Será que para todo... Não, porque reparem, este S aqui, não existe nenhum C aqui neste intervalo AB, tal que f de C é igual a S. Não existe. Porquê? F não é contínua. Portanto, se f não é contínua, nem sequer falamos, portanto, não se pode aplicar. Se f não é contínua, não se pode aplicar o teorema de Bolzano, ok? Não se pode aplicar o teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano, ok? Não se pode aplicar. Portanto, a função terá de ser contínua no intervalo onde estamos a trabalhar, ok? Bom, e daí, como consequência, também poderemos então falar da situação do intervalo ter que ser fechado, lá no enunciado do teorema, não é? Diz que f tem que ser contínua no intervalo fechado, porque reparem, se ela fosse contínua no intervalo aberto, também poderia surgir aqui uma situação destas. Se fosse contínua no intervalo aberto e não no intervalo fechado, poderíamos ter esta situação também, não é? Uma situação parecida com isto, que gerava aqui o mesmo problema. Tínhamos aqui o f de A e, portanto, poderia acontecer, existir também ali um S, portanto, um S aqui no meio, e não existe nenhum valor C em AB, tal que a sua imagem dê S. Portanto, primeira coisa que devemos garantir, se a função não é contínua no intervalo fechado que estamos a querer aplicar o teorema de Bolzano, então nem sequer se fala do teorema de Bolzano, não se pode aplicar, ok? Primeiro, garantir que a função é contínua. Vou então falar de outra dica, outro problema, outra nota importante, ok? Que é a seguinte: o teorema de Bolzano apenas permite concluir a existência de solução, nunca permite concluir que essa não existe, ok? E eu vou dar também aqui um exemplo, vou fazer então também aqui um esboço gráfico para tudo, graficamente tudo fica mais simples. Temos então aqui um A, temos então aqui um B, e agora, reparem, vamos supor que realmente existe então uma função que é contínua em AB fechado. Agora vamos supor que essa hipótese se verifica. Estaríamos nessas condições, portanto, diríamos a função f, eu vou aqui dizer, estávamos no enunciado onde dizia que f é contínua, sim senhor, é contínua em AB fechado. Ok, mas diz ainda outra coisa, diz o seguinte, será que temos um determinado S que agora não pertence, ou porque nós fizemos os cálculos, ou porque diz no enunciado, temos um S que não pertence a este intervalo, f de A, f de B. Bom, se não pertence, está fora, não é? Está fora. Será que podemos concluir que não existe um C pertencente a AB tal que f de C é igual a S? Ou seja, o que eu estou a dizer é que se não se verificar aqui esta condição do teorema de Bolzano, posso concluir que não existe? Portanto, não posso, ok? Vamos perceber porquê. Se eu tiver então um S aqui, reparem que eu posso ter realmente uma função que vá daqui deste ponto até este e realmente não existe aqui nenhum C que tenha aquela imagem lá em cima. Não há, não é? Mas, atenção que poderá acontecer outra coisa, não é? É que a função, nós não conhecemos a função. Eu estou aqui apenas a fazer um exemplo. E como nós não conhecemos a função, nada me garante que a função não vá lá acima e venha outra vez para baixo. Por exemplo, a função vai deste ponto até este na mesma e é contínua na mesma, mas foi lá acima, não é? E se foi lá acima, então acabamos por ter aqui valores C que a imagem de C é igual a S, ok? E por isso, cuidado com este perigo. Vamos supor que estávamos num exercício onde esta condição não se verifica, ou seja, o S, o valor que está em causa naquele exercício, não pertence a este intervalo. O que é que nós temos de dizer imediatamente a partir daí? Não fazemos mais nada e dizemos nada se pode concluir, ok? Portanto, a função é contínua, tudo bem, estaríamos em condições de aplicar o teorema de Bolzano, mas estamos a falar de um valor que não está naquele intervalo. Já deixamos de estar em condições, outra vez, de aplicar o teorema, ok? O que é que dizemos? Nada se pode concluir pelo teorema de Bolzano. Nada se pode concluir, ok?
nada se pode concluir, porque nós não conhecemos a função e, portanto, nós não sabemos se ela vai lá acima, se não vai. E, portanto, se o S não está no intervalo, não podemos dizer nada. Se o S está cá no intervalo, bom, então se ele está cá no meio, de certeza que vai passar lá pelo menos uma vez, que é então o que eu vou falar a seguir. É outra nota importante, que é na resposta que damos no final, quando aplicamos o teorema de Bolzano, devemos então dizer que existe pelo menos uma solução e não que existe solução, ok? Pelo menos uma, isto também será então fácil de entender. Portanto, agora estaríamos nas condições perfeitas para aplicar o teorema de Bolzano. O teorema de Bolzano aplica-se perfeitamente neste intervalo, porque f é contínua, diz lá no enunciado, f é contínua, em AB fechado, ok? E temos um determinado S que pertence a f de A, f de B, ok? F de A, f de B. O que é que poderemos garantir então pelo teorema? E vou reforçar esta ideia. Poderemos garantir então que, uma vez que o S está então ali no meio, existe, neste caso só existiria uma, não é? Com esta função que eu aqui fiz, mas eu não conheço a função, mais uma vez digo, eu não sei se a função tem este comportamento ou não, e a função pode ter um outro comportamento, pode ser, por exemplo, assim, não é? E neste caso teria mais do que uma solução, não é? Neste caso teria 3 soluções aqui, teria este C1, teria este C2 e teria este C3, portanto, se a função fosse esta que eu fiz aqui a vermelho. E por isso, nós não sabemos se tem uma solução, se tem várias. Nós sabemos é que tem pelo menos uma solução, porque passa pelo menos uma vez neste valor intermédio S, ok? Pelo menos uma vez terá de passar lá, porque ela é contínua, ela não tem interrupções. Mas ela, se andar aqui a oscilar, poderá passar muitas vezes, ok? Por isso, então, resumindo, temos então estes 3 cuidados com o teorema de Bolzano. O teorema de Bolzano só pode ser aplicado a funções contínuas, naquele intervalo onde queremos trabalhar, não é? O teorema de Bolzano apenas permite concluir a existência de solução, nunca permite concluir que essa não existe, e se forem verificadas as condições do teorema de Bolzano, podemos concluir que existe pelo menos uma solução, podendo ser única ou não. Ok? Ficamos então por aqui. Eu agora irei falar do corolário do teorema de Bolzano numa aula à parte, no seguimento desta, e depois prática. Ok? Então, até uma próxima!